Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Queria agradecer imensamente a participação de todos aqui, acompanhando a Campus Party Digital, que está um sucesso. Eu estou acompanhando alguns conteúdos, está realmente incrível. Ainda tem mais 2 dias inteiros. Hoje ainda vai rolar mais algumas palestras bem legais. E agradecer a oportunidade de estar aqui e por vocês estarem aqui assistindo esse conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre UX, muito além do UI, né? A experiência do usuário, muito além da interface que a gente cria em projetos de plataformas digitais. Complementando um pouco aí a palestra do Léo, que foi agora há pouco, né? Vamos falar um pouco mais sobre UX, é um termo que tem cada vez mais sendo utilizado. Bom, meu nome é Camila Lima, eu sou designer, tenho formação em design gráfico e fiz meu mestrado em design de interação. E desde então eu venho trabalhando com design de serviço e me especializando cada vez mais em design de experiência, pensando como que a gente consegue trabalhar e criar projetos focados na experiência das pessoas, né? Eu tenho uma trajetória aí, passei pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio 2016, trabalhei também em Lima ano passado, em 2019, nos Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos, e tenho trabalhado como consultora, né, há alguns anos, mentoreando times, fazendo cursos, dando treinamentos, sempre com base na metodologia do Design Thinking. Aqui eu trago, na verdade, um pouco a mais, né, o Design Thinking Doing, né, que é uma metodologia que ela vai muito além do pensar, vai muito além do planejar. É uma metodologia que a gente realmente coloca a mão na massa. E, antes de mais nada, é bom dizer que o Design Thinking é uma metodologia que é para a gente abrir a cabeça, né? Ela traz uma série de ferramentas que você pode adaptar com as suas ferramentas que você já utiliza, né, no seu dia a dia, muito pensando em entender os problemas, fazer uma análise, digerir essas informações, né, que você coletou com pesquisa, gerar soluções que ajustem e que atendam esse problema e criar protótipo para se testar e avaliar se a tua solução realmente resolve aquele problema que você identificou. E aí, com base no Design Thinking, é que eu venho feito toda a minha trajetória, né, toda a minha carreira profissional. E é também com base nele que eu falo muito sobre experiência, né, experiência do usuário, experiência das pessoas. O Design Thinking ele tem 3 pilares que são fundamentais também quando a gente pensa em UX, né? O primeiro é o pensamento empático, ou seja, a gente se colocar no lugar das outras pessoas, entender se o projeto que a gente vai desenvolver, quem vai utilizar esse projeto, quem são as pessoas que vão consumir o serviço que você está pensando, que você está criando. Então, a gente se colocar no lugar dele na hora que a gente vai desenvolver um produto, um serviço, um evento, e entender quais são as possíveis dificuldades que essas pessoas podem ter ou como que a gente consegue facilitar essa vida, né? Além disso, o Design Thinking também fala sobre colaboração. Misturar diversos players, diversas pessoas com backgrounds distintos, o cliente, o colaborador, o parceiro, o patrocinador, colocar todo mundo na mesma mesa e fazer com que esse projeto seja feito, construído colaborativamente. E, por último, o terceiro pilar é experimentação. A gente está aberto a experimentar, a testar, a validar, a se ajustar. Afinal de contas, a gente sabe que nem sempre de primeira a gente acerta, né? Então, e fora que todos os produtos que a gente cria, é importante a gente pensar, eu vi uma palestra de um amigo meu há pouco tempo, e ele fala sobre isso, né? A gente tem sempre um produto em constante beta. Sempre a gente tem que estar aberto para melhorar e evoluir esse produto que a gente desenvolve. Então, a metodologia do Design Thinking tem esses 3 pilares, e é com base neles também que a gente pensa e deveria pensar o UX. UX é User Experience, experiência do usuário. Experiência das pessoas, né? Porque a gente está falando aí pacientes, alunos, clientes, consumidores. Qualquer pessoa que vai consumir um produto ou um serviço é um usuário naquele momento, né? Daquele serviço que você está consumindo, comprando e por aí vai. E esse termo foi cunhado pelo Donald Norman, parece que é uma coisa nova, né? A gente começou a ouvir muito agora, né, sobre experiência nesses últimos anos, mas não. Ele fala sobre UX desde o início dos anos 90, né? Ele trabalhou dentro da Apple e lá ele dizia, não adianta a gente fazer um computador lindo, maravilhoso, né, ter toda uma embalagem perfeita se de repente essa caixa onde vai esse computador não cabe dentro do seu carro na hora de levar. Ou se na hora que o usuário tira tudo da embalagem, coloca em cima da mesa, ele simplesmente não sabe que botão apertar. Então, ele fala de UX uma versão muito mais holística, né, de como que a gente consegue entender o serviço como um todo. E daí a gente fala também de economia da experiência, que também não é o termo novo, ele foi bastante batido no final da década de 90, também dentro do livro, né, Economia da Experiência, ele fala bastante sobre isso.
onde a gente migra, né? O consumidor migra o consumo dele de commodities para produtos, para serviços e para experiência. Novamente, a gente vem, de novo, ouvindo muito falar de experiência nesses últimos anos, meses, e até nas últimas semanas, né? O consumidor quer experiência, mas esse termo já é utilizado há muitos anos. A intenção é a gente conseguir entender que o nosso produto, ele não se limita àquele device que você compra ou aquele serviço que você consome, ele vai muito além disso. Então, o próprio Steve Jobs, ele já fala isso, ele traz isso em uma das palestras que ele fez, né, que você deve começar pela experiência do usuário e trabalhar de trás para frente em direção à tecnologia e não ao contrário. Ou seja, você não pode pegar a tecnologia e falar assim, eu tenho essa tecnologia, agora eu vou procurar alguma coisa que vou fazer com ela. Não, vamos entender qual é o problema que a gente vai resolver, vamos entender quais são as necessidades que as pessoas têm, que o teu público tem, que o teu cliente tem, para você conseguir construir alguma coisa em cima disso. Quando a gente fala de experiência, a gente pensa, às vezes, né, quando a gente fala de experiência digital, mas na verdade tudo é uma experiência que a gente está vivendo ao longo do nosso dia a dia, né? Ler um livro, trabalhar numa empresa, sentir uma fragrância, utilizar um aplicativo, comer uma pizza, tudo isso envolve emoções e sentimentos, envolve sensações. Tudo isso faz parte da experiência, né? O cliente, o consumidor, ele é tocado por todos esses momentos quando ele vai fazer o consumo de um produto ou de um serviço, seja no mundo físico ou no mundo digital. Não existe discrepância para ele, né? No momento que ele está consumindo o teu serviço, em qualquer um desses ambientes, ele entende que ele está consumindo um serviço que a sua marca está provendo, né? Então, como que você consegue pensar nesse cliente o tempo todo? Como que você consegue garantir que ele esteja conectado com a sua marca o tempo todo? E aí, fazendo um parêntese aqui, eu trago... não são definições, mas um entendimento, né? UX, quando a gente fala de UX, né, o X, a gente pensa na experiência holística. É claro que a gente tem que pensar na experiência também quando a gente está desenvolvendo uma plataforma digital. Mas UI é um projeto para interface. User interface, você está pensando na interface daquele teu produto, na navegabilidade, na usabilidade, tudo isso. Mas eles não são a mesma coisa, eles são diferentes. UX, você pode trabalhar sim UX naquele recorte quando você vai desenvolver a sua plataforma digital, mas é importante você pensar toda a jornada, né? Todo o entendimento dos momentos onde esse teu cliente entra em contato com a sua marca. Eu trouxe um exemplo aqui como se fosse um caixa eletrônico, por exemplo, ou até aquelas vendas de ticket de ingresso, enfim. Para a gente entender que o UX ele envolve muito mais coisas do que apenas a interface. Essa moça está ali comprando ingresso, por exemplo, para um cinema, ela está lendo as informações da tela, mas caso ela, por exemplo, ela não tivesse, né, a condição de ler, se ela fosse uma pessoa com baixa visão, ou até mesmo uma pessoa cega, as informações talvez tivessem que vir por audição para ela conseguir executar todas as tarefas ali na tela. Ela tem o toque, o tato, que ela consegue executar cada um dos pontos que ela precisa ali na tela. Ela ouve, ela pensa, ela está avaliando, ela tem a sensação, será que o ambiente que ela está ali, ela se sente segura para ela conseguir fazer todas as tarefas, na hora de passar o cartão de crédito dela, na hora de tirar o dinheiro? Tudo isso, quando a gente faz o projeto pensando no UX, tudo isso faz parte desse contexto. Então, novamente, é claro que a interface ela está ali e ela é uma parte fundamental desse momento, né, de interação do cliente com o produto que você está vendendo, com o serviço. Como bem o Léo falou, né, é interação o tempo todo. Mas você também tem que conseguir considerar todos esses outros fatores que influenciam naquela experiência que aquela pessoa está tendo naquele momento. Então, eu trago alguns exemplos aqui, a gente fala bastante, né, de tecnologia nesses últimos meses aí, devido ao isolamento, a gente viu cada vez mais as empresas trazendo o seu lado tecnológico para fomentar ainda mais, né, a relação com os seus clientes. Mas será que todas essas empresas funcionariam sem ter o toque, sem ter algo físico, sem ter pessoas? O Uber não funcionaria se não tivesse os carros. A Netflix começou entregando DVD, hoje em dia ela depende de geração de conteúdo, né? E gerar conteúdo para ela significa gravar séries, gravar vídeo, precisa de atores, precisa de produção. As fintechs que a gente vê também, eles têm o cartão físico, mas às vezes nem precisa do cartão físico. Você pode fazer até tudo digital, mas tem toda uma equipe por trás cuidando de todo aquele passo que você tem. Então, é muito complicado a gente falar que a gente é uma empresa completamente digital, você tem pessoas ali por trás, você precisa dessa conexão. A própria Amazon Go, que tem todo
um arcabouço, né, de pensar que você entra num lugar, pega os produtos que você quer levar para casa, bota na bolsa e sai, você não precisa fazer a transação de pagamento. Ok, mas a pessoa está pegando os produtos, né? A gente viu muitas entregas de delivery ao longo desse período de isolamento. O produto está chegando na sua casa, você vai consumir. Não adianta nada, né, você vender a foto incrível de uma pizza deliciosa, a pizza chega na sua casa fria, sem sabor, enfim. Então, assim, a gente tem que pensar como que a gente consegue garantir que a experiência do nosso cliente ela continue com qualidade no on e no off, que seja realmente uma experiência híbrida positiva. Quando a pessoa tem uma dúvida, por exemplo, ela liga, ela pode até falar com o bot, né? Mas ali tem uma programação por trás, né? Tem pessoas que trabalharam aquele conteúdo para ser comunicado com aquele cliente. Então é importante a gente falar sobre isso, né? A própria Magalu, ela fala muito sobre isso, né? Que eles entendem a importância do digital e eles estão sempre cada vez mais à frente no digital, mas eles não deixam o físico de lado. A Bemol, que é uma loja local aqui, eu estou falando de Manaus, então eles também perceberam nesse momento que o digital era muito forte, mas eles precisavam, tinha um cliente que precisavam falar, sentir a vibração da pessoa do outro lado, então fala pelo televendas, fala pelo WhatsApp. Então é importante a gente entender que mesmo na hora de a gente desenvolver um produto digital, uma plataforma, um aplicativo, um site, é importantíssimo a gente pensar em todos os momentos da experiência, né? E aí eu trago essa pergunta que eu acho que a gente tem que sempre se questionar, não importa o negócio que você toque, não importa o profissional de que área que você seja, desenvolvedor, um designer, um product owner, um product manager, um CEO, você tem que sempre visar isso, como que a gente consegue melhorar a experiência das pessoas. Eu falo aqui pessoas porque às vezes a gente está desenvolvendo um projeto e a gente não olha para dentro de casa, né? Nossos colaboradores são usuários da nossa marca. São eles que continuam, que consomem a nossa marca no dia a dia e são eles que são porta-vozes. Então, como é que a gente consegue melhorar a experiência das pessoas? E o Bill Gates traz essa frase que eu acho sensacional, eu guardo ela no meu bolso o tempo todo. Seus clientes mais insatisfeitos são a sua maior fonte de conhecimento. Ou seja, converse, procure entender os seus clientes. Não acredite que que aquele seu produto que você está apaixonado, que ele vai ser incrível, que ele vai atender aquela necessidade do cliente, se você não conversar com ele, se você não entender se realmente isso tem correlação, se você está falando a mesma língua do teu cliente. Então é importante pesquisa, é importante avaliação, é importante entender, né, antes do seu cliente consumir e entender também o depois. E o Léo trouxe esse gráfico, eu achei legal, porque complementa, né? A gente olha muito sobre o olhar das pessoas, a sua necessidade, o seu desejo, qual o valor que a gente quer entregar para eles, mas a gente tem que trazer também o pilar do negócio, né? Qual a estratégia, qual o retorno que esse projeto vai me trazer, né, enquanto negócio, ele é sustentável e como que a tecnologia pode tornar isso possível. Então, esse equilíbrio, a gente fala de inovação. Inovação incremental, inovação disruptiva, não importa. Afinal de contas, a gente sabe que o próprio WhatsApp ele não começou fazendo tudo o que ele faz hoje, né? Ele foi evoluindo com o tempo. Então, é um pouco disso que a gente tem que pensar. Quando a gente consegue esse equilíbrio, consegue atender, encontrar esse equilíbrio, a gente consegue trazer uma experiência mais profunda junto com o seu cliente, né? E com o seu colaborador também, como eu falei. E a gente tem que pensar também no ciclo do serviço. Ou seja, não é só o momento que ele está utilizando o seu aplicativo. Tem um momento que você tem que despertar interesse nele, ele tem que saber que você existe. Tem vários outros players no mercado, né? Tem vários outros concorrentes. Então, como que você desperta o interesse? E melhor, como que você educa sobre o que você está oferecendo? Como você informa para ele que aquele conteúdo que você está entregando é realmente um diferencial, que ele não é a mesma coisa que os outros estão entregando. Aí, nesse momento, é o pulo do gato que você capta esse cliente, você traz ele para dentro do seu negócio. E aí você tem toda uma tarefa de manter esse cliente, sustentar ele dentro do seu serviço e fazer com que ele vire um multiplicador. Ele realmente abrace a marca e queira estar com você o tempo todo. E a gente está falando da jornada do usuário. É pensar em toda a relação que você cria antes do cliente utilizar o seu produto, o momento que ele está utilizando o seu produto, que também tem que funcionar, tem que dar certo, ele precisa tirar dúvidas e tudo isso, e o depois. Não é porque ele parou de usar o seu aplicativo naquele momento, ou que ele saiu da tua página, que você não quer mais que ele continue essa relação com você. Né? E isso tudo a gente tem que falar também de metrificação. Né? Cada uma dessas fases, cada um desses momentos, você precisa trazer informações que te ajudem a entender se está funcionando ou não, como que você consegue melhorar. Como eu falei antes, a importância da gente estar sempre aberto, né, para evoluir os nossos projetos. Então, UX é projetar sobre o ponto de vista das pessoas. É você conseguir pensar de forma mais holística no seu negócio, no seu produto. Entender, né, todos os momentos que esse cliente vai ter de interação com o seu produto e olhar sempre sobre o viés dele, né, ou dela.
entender como que você consegue entender, como é que você consegue fazer essa conexão com esse teu cliente o tempo todo, olhando sobre o ponto de vista dela. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de valor, né, a gente está falando do valor para o cliente. O que é um valor para o cliente? Não são só os benefícios que ele recebe, né, porque todo cliente quer, né, eu quero uma vantagem, eu quero um desconto. Não é isso. É muito mais do que isso. É o benefício que ele percebe. Às vezes você cria um produto que é sensacional, que é incrível, você tem certeza que vai arrasar no mercado, e você entra no mercado e você olha, meus clientes não estão entrando aqui, eles não estão ficando, eu não estou conseguindo reter. O que será que aconteceu? Será que você fez o recorte do público errado? Será que você não entendeu exatamente qual o problema que aquele público tinha, ou qual era o desejo que eles tinham? Porque nem sempre o cliente fala, né, qual o problema que ele tem. Ele vai te soltar, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, quantitativa, qualitativa, ele vai te soltar algumas informações e cabe a você avaliar, né, entender esses insights e entender como que você transforma isso no teu negócio, como você capta as informações que geram valor para esse cliente através do negócio, através do serviço que você está entregando. Então, eu acho que é esse o pulo do gato, né, quando a gente fala de valor para o cliente, é conseguir fazer essa conexão do seu negócio e como que ele percebe e recebe esse valor para ele. Então, fechando aqui, eu trago essa frase, e a imagem de fundo representa um projeto que me desenvolveu muito, porque eu trabalhei nos Jogos de 2016, como eu comentei, né, durante 4 anos, e desses 4 eu trabalhei 2 anos na área de experiência do espectador, ou seja, na experiência do cliente, de um dos clientes desse evento, né? E tem essa frase do Walt Disney, que é até inspirada aí no meu antigo gerente, que ele gosta muito do Walt Disney, e a gente, né, tem que entender que ele é uma pessoa que pensa em experiências, né, que ele pensava em experiências, e como que não adianta nada a gente só sonhar, criar, desenhar, construir alguma coisa incrível se as pessoas não tiverem ali para transformar aquilo em realidade. Ou seja, você precisa dos teus colaboradores para você conseguir, né, fazer com que aquilo aconteça realmente, e você precisa das pessoas consumindo o teu serviço. Então, experiência do usuário é pensar nisso, é pensar nas pessoas que estão te ajudando a desenvolver esse produto, esse serviço junto com você, mas também pensar em todo mundo que vai consumir, quem está do outro lado da linha. E como que é essa relação, né, dessas pessoas que estão do outro lado da linha ou do outro lado da tela? Né? Será que elas estão gostando? Então, eu costumo dizer que é muito importante você se apaixonar pelo problema, ou pelo propósito do teu negócio, né? Onde você quer chegar, como que você quer ajudar essas pessoas, como que você quer trazer, né, algo diferencial na vida delas, porque se você se apaixonar pelo problema, consequentemente a sua solução vai estar completamente conectada com a realidade do que você precisa atender, né? E a gente vê muita gente se apaixonando pela solução. Esse meu aplicativo ele é incrível, essa minha plataforma é sensacional, esse meu produto é maravilhoso, esse meu serviço, com certeza, e você esquece que não depende só da sua avaliação, pelo contrário, depende da avaliação de muitas pessoas. Então, é o recado que eu gostaria de dar para vocês, falando de UX muito além, né, da interface, é que a gente precisa desenvolver, sim, interfaces que sejam acessíveis, que sejam integradoras, que sejam inclusivas. As pessoas têm que conseguir entender, né, as informações que você está colocando ali no seu material, conseguir entender os ícones que você escolheu, até a linguagem que você está utilizando na sua plataforma, ela tem que ser clara e voltada para o público que você quer atender, né, quer atingir. Usabilidade, navegabilidade, tudo isso faz parte do seu projeto quando você desenvolve uma interface. Mas eu convido aqui a todos esses players do mundo, né, do desenvolvimento de interfaces e projetos digitais, que deem um passo para trás e comecem a entender também quais são os outros momentos que esse seu cliente interage com a sua marca. Quais são esses pontos de contato que talvez sejam físicos, que talvez sejam com pessoas, né, que dependam de pessoas. Como é que você coordena tudo isso para garantir o sucesso no final da jornada do seu cliente? Eu agradeço a oportunidade de participar aqui da Campus Party, queria agradecer muito. É um evento que está acontecendo simultaneamente em vários cantos do mundo, alguns cantos aqui do Brasil, inclusive aqui em Manaus, na Amazônia. Deixo aqui aberto se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se as pessoas tiverem algum comentário. E deixo também meu canal aberto no Instagram, quem tiver mais curiosidade, querer falar um pouco mais, querer entrar lá, trocar uma ideia, mandar um direct,
eu estou super aberta, super disponível. E agradecer demais. Eu sei que já é tarde, aqui em Manaus são quase 9h30, no restante do Brasil a gente já está 10h30, o pessoal já começa a ficar cansado, é muito conteúdo que a gente recebe, né, ao longo do dia, mas eu tenho certeza que essa Campus Party vai ser um sucesso, é um evento digital que aproxima, né, todas as regiões, e fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouco aqui do meu conhecimento, da minha bagagem profissional. Espero que tenha trazido alguns insights aí e algumas ideias para quem estiver desenvolvendo projetos, não só digitais, né, mas projetos físicos, enfim, produtos que possam ajudar e atender a demanda das pessoas. Meu muito obrigada aí. Se alguém tiver alguma pergunta, senão eu agradeço e novamente deixo meus canais. E ó, tem o pessoal comentando aí, que bom. Fico feliz que eu tenha conseguido contribuir com vocês e deixo todos aí à disposição para entrar em contato comigo, se tiverem um pouco mais de dúvida, tiverem curiosidade sobre como é que foi os jogos, enfim, todos esses eventos aí que eu já participei e alguns projetos que eu desenvolvi. Vi que tem uma pergunta aí do Guilherme, eu acho que a gente tem um tempinho. Como impactar dois públicos diferentes com a mesma plataforma, sendo um distribuidor e um cliente final? Eu acho que aí é uma pegada que é interessante, porque você vai ter que conversar com esses dois públicos e conseguir entender, será que é uma mesma plataforma? Será que dentro da sua plataforma talvez você tenha que ter um canal, uma área para cada um desses clientes, onde eles se entendam, né, melhor, informações, pensando aqui o cliente final, ele está querendo comprar o teu produto, o distribuidor, ele está querendo, né, pulverizar. Então, eu acredito que você, como eu falei, quando você faz a sua pesquisa, quando você tenta entender quem são os impactados pelo seu negócio, você não pode pensar só no cliente final, né? Você tem que pensar em todos os stakeholders, que é o termo que a gente usa. Então, nesse caso, a minha sugestão é conversar com esses dois, avaliar se é possível encontrar, né, um denominador comum dentro da sua linguagem gráfica, do seu texto que você vai criar para contactar, do seu UX Writing, né, que você vai entrar aí para comunicar com esses dois clientes, e se não for possível, talvez repensar se a sua plataforma tem que ser realmente uma plataforma engessada, ou se ela tem esses dois canais. A gente vê muito acontecendo em bancos, né? As fintechs fazem muito isso. Você entra num banco digital, por exemplo, e ela tem uma aba que é destinada a públicos de pessoa física, e ela tem uma aba para pessoa jurídica, porque o conteúdo que ela está vendendo ali é diferente. Então, é a minha sugestão, é conversar com eles, entender se o conteúdo é similar, e aí é só fazer uma adaptação, ou se de repente você tem que fazer realmente uma comunicação segmentada. Bom, acho que a gente está chegando aí ao finalzinho. Novamente, agradecer a Campus Party Brasília pelo convite, e por estar aqui com vocês junto nesse primeiro dia, e saber que tem mais 2 dias inteiros aí de muito conteúdo e muita informação. Eu vou ficar ligada, conheço vários amigos aí que estão fazendo palestras e mostrando conteúdo também, e convidar a todos a assistir todas as palestras que for possível aí dentro do dia. E quem quiser me seguir lá no Instagram, tirar mais dúvidas, eu estou à disposição. Muito obrigada, gente. Boa noite.